História real da vovó. Quando o coração da vovó quebrou, eu descobri o amor do jardineiro. Rosa sempre foi a alma do vilarejo. Com seus cabelos brancos bem presos em um coque e suas mãos calejadas pela jardinagem, ela encantava todos com suas histórias, contadas entre risos e lágrimas. Porém, em um dia comum, tudo mudou. Enquanto regava suas flores, sentiu um aperto no peito. O mundo girou e, em um piscar de olhos, a dama das flores desabou. Um infarto. A vida tinha um jeito cruel de lembrar que mesmo as criaturas mais delicadas podem sofrer. O vilarejo inteiro ficou em estado de choque. As flores em seu jardim, testemunhas silenciosas, pareciam murchar com cada batido fraco do seu coração. Tudo parecia sem vida enquanto Rosa lutava pela sua. No hospital, cercada por máquinas e luzes frias, Rosa se viu confrontada com a fragilidade da vida. Uma dor profunda, não só no peito, mas na alma. Durante sua recuperação, o silêncio a acompanhou, mas ele não duraria. Logo, uma inesperada visita deixou o quarto gelado e vazio, mais vivo do que nunca. Gabriel, um jovem jardineiro de cabelos bagunçados e sorriso encantador, entrou no cenário como um raio de sol. Ele havia se oferecido para cuidar do jardim de Rosa enquanto ela se recuperava. As flores, em seu vibrante terno verde, pareciam dançar com alegria ao vê-lo. Rosa não apenas ficou admirada com o jardim, mas também com a energia contagiante do rapaz. Ele falava com entusiasmo sobre cada planta, cada inseto. Ele, que era um simples jardineiro, trouxe luz à sua escuridão. As conversas entre eles começaram tímidas, mas logo se transformaram em risadas. Rosa recitou antigas histórias de fadas e amores perdidos, e Gabriel trouxe à tona memórias de sua infância. O contrato de cuidador se dissolveu em algo mais profundo. Rosa, com seu coração ainda frágil, começou a sentir uma chama que achava extinta e o amor inesper. Entretanto, uma tarde ensolarada, enquanto folheava uma caixa empoeirada de lembranças, Rosa encontrou uma velha carta amarelada. Seu coração parou por um instante. As palavras pareciam ecoar por todo o quarto, revelando segredos que ela havia enterrado há muito tempo. Um legado familiar torcido, uma história de amor e traição que poderia arruinar tudo. O choque foi palpável. Rosa sentiu a fragilidade do que havia construído com Gabriel. O que fazer com essa verdade que ameaçava desmoronar seu novo mundo? E agora, com o passado voltando à tona e os fantasmas o perseguiam, Rosa se viu em um dilema. Poderiam ela e Gabriel superar as sombras do passado e lutar pelo amor que nasceram em meio à dor? Será que o amor pode de fato florescer mesmo nos lugares mais sombrios? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rosa sentou-se na cama do hospital, as mãos tremendo ao segurar a carta amarelada.
As palavras dançavam em sua mente. Ela respirou fundo, lutando contra o nó na garganta. É só uma lembrança do passado, mas a inquietação a consumia. A história que lera na carta tinha um peso imenso. Antes que pudesse processar, o boletim médico apareceu na porta. Um enfermeiro com expressão grave chamou por ela. Dona Rosa, o senhor Joaquim quer falar com a senhora. Está na sala. O coração dela disparou. Joaquim? Seu ex-marido? O homem que a deixara há muitos anos? O passado começava a se manifestar de novas maneiras. Ela olhou para Gabriel, que parecia confuso, mas sempre aberto. Seu sorriso agora escondia empatia. Vou com você, ele disse, segurando a mão dela. Não está sozinha. Na sala, Joaquim estava visivelmente abalado. Os cabelos grisalhos mais ralos, mas a mesma intensidade no olhar. Rosa, ele começou, a voz trêmula. Eu não sabia que você estava aqui. Precisamos conversar. Ela não conseguia decifrar o que pensar. Emoções misturadas entre a raiva e a nostalgia. Enquanto Joaquim falava, palavras desconexas e palavras de arrependimento caíam como folhas secas. Houve um acidente na propriedade da família. Aconteceu algo grave sobre as flores que você plantou. O coração de Rosa disparou. O que você quer dizer? Sua voz estava firme, mas o medo a invadia. Uma herança é complicada. Uma flor que só floresce uma vez a cada geração. Ele hesitou, mas, vendo seu olhar, continuou. É sobre o que aconteceu com seu pai. Ele não me contou tudo. E agora isso pode afetar você e Gabriel. A menção de Gabriel fez seus pensamentos girarem. Como o jardineiro estava ligado a isso? Ela sentiu a sala girar ao seu redor. Não havia espaço para mais segredos. Joaquim entregou um envelope desgastado. Você precisa saber a verdade. Seu pai estava envolvido em algo que ele não deveria. Nós todos ficamos emaranhados nisso. Mas antes que ela pudesse abrir, houve um barulho ensurdecedor. Um golpe forte na janela, vidraças quebrando. Rosa gritou. A luz do dia desapareceu em um estardalhaço e a janela se estilhaçou em pedaços. Gabriel pulou na frente dela. Sua silhueta protetora. Mas uma sombra aterradora se fazia visível. A cena diante deles era caótica, gritos ecoando pelos corredores. Rosa olhou para Gabriel. Os olhos dele estavam fixos em um grupo de homens que atravessava o hospital. O que a verdade realmente significava? Quais segredos estavam prestes a vir à tona? E a maior pergunta de todas: o amor poderia sobreviver a este novo caos? Rosa olhou para Gabriel, sua mão ainda apertada na dele. O caos ao redor parecia distante, como se o mundo tivesse congelado por um segundo. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto a porta do quarto se abria abruptamente, revelando uma figura que fez seu coração parar. Era ela, Clara, sua filha, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Mãe! A voz dela cortou o ar, cheia de desespero. O que está acontecendo? Temos que ir embora agora. Rosa não entendeu. Clara? Por que você está aqui? O medo no olhar da filha fez seu intestino revirar. Eles estão atrás de você e do que você sabe. Clara puxou Rosa pelo braço, enquanto os homens armados avançavam pelo corredor. Gabriel olhou entre mãe e filha, confuso, mas sem soltar a mão de Rosa. A expressão dele agora era de determinação. Não podemos ficar aqui.
disse ele, apertando o braço de Rosa, como se isso pudesse protegê-la do que estava prestes a acontecer. Sobre o que você está falando? Rosa conseguiu perguntar, mas um grito ecoou do fim do corredor. Alguém estava sendo capturado. Clara olhou para por cima do ombro, com os olhos cheios de lágrimas. A herança tem muito mais do que você imagina. O passado não ficou enterrado. As palavras de Clara penetraram em Rosa como uma faca. O passado? O que ela poderia ter feito além de tentar esquecer? Sem pensar 2 vezes, ela se virou para Gabriel. Precisamos sair, agora! Mas antes que pudessem avançar, um homem apareceu na porta. Um vulto alto e imponente. Vestia um terno escuro, o rosto escondido sob uma sombra. Rosa! Ele disse com uma calma irônica que fazia o coração dela disparar. Seu pai não tinha ideia do que ele havia deixado para trás. Você também não. A confusão misturou-se ao terror enquanto os ecos do passado se aglomeravam. Quem é você? Rosa perguntou, tentando manter a voz firme. Sou alguém que há muito tempo foi traído e voltou para resolver contas. Ele deu um passo à frente e a luz do corredor revelou seu rosto, uma cara familiar de traços vívidos. Rosa ficou paralisada. Sou seu irmão, Rosa, o irmão que você nunca soube que tinha. O tempo parecia ter parado. Um gosto amargo encheu sua boca. Clara olhou para Rosa, pálida como um fantasma, a revelação a atingindo em cheio. Mãe, isso não pode ser verdade. É verdade, ele insistiu, um sorriso torto nos lábios. E agora, enquanto você se aproxime de Gabriel, seus segredos poderão ser revelados. O que você cultivar no seu coração agora pode ser a sua maior colheita ou a sua maior ruína. Rosa piscou, tentando entender. Gabriel ficou imóvel, os músculos tensos, como se estivesse pronto para agir, mas não sabia como. O que você quer? Rosa disparou, raiva e confusão misturando-se. Quero o que é meu e você vai me ajudar. Os homens armados atrás do irmão começaram a se mover e Rosa sentiu a pressão do tempo. Clara olhou para Rosa pedindo ajuda, enquanto Gabriel a puxava para trás, seus olhos gritando por uma explicação que ela não podia dar. O peso dos segredos estava se acumulando, ameaçando desmoronar tudo o que construíram. Precisamos sair, Rosa disse, a certeza crescendo. Mas enquanto olhava para Gabriel, percebeu o que sua filha realmente queria dizer. Como poderiam escapar quando tudo que sustentava suas vidas estava agora prestes a desmoronar? Rosa! O irmão gritou, a voz ecoando. Você ainda tem tempo para escolher o lado. Mas lembre-se, eu não sou o único que tem interesse no que você carrega. Ela virou-se para Gabriel, os olhos cheios de uma mistura de medo e amor. Sem saber, ela respirou fundo e por um instante sentiu a força da corrupção e do amor em conflito. A decisão tinha que ser feita agora. Vamos! Rosa sussurrou, levando Clara e Gabriel consigo. Mas o que viriam a enfrentar lá fora era apenas o começo da tempestade. E na mente de Rosa, uma única pergunta ecoava. Quem seria o real inimigo? Rosa olhou para Gabriel, sua mão ainda apertada na dele. O caos ao redor parecia distante, como se o mundo tivesse congelado por um segundo. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto a porta do quarto se abria abruptamente, revelando uma figura que fez seu coração parar. Era Clara, sua filha,
com os olhos arregalados e o rosto pálido. Mãe! A voz dela cortou o ar, cheia de desespero. O que está acontecendo? Temos que ir embora agora! Rosa não entendia. Clara, por que você está aqui? O medo no olhar da filha fez seu intestino revirar. Eles estão atrás de você e do que você sabe. Clara puxou Rosa pelo braço enquanto os homens armados avançavam pelo corredor. Gabriel olhou. Alguém estava sendo capturado. Clara olhou por cima do ombro com os olhos cheios de lágrimas. A herança tem muito mais do que você imagina. O passado não ficou enterrado. As palavras de Clara penetraram em Rosa como uma faca. O passado? O que ela poderia ter feito além de tentar esquecer? Sem pensar duas vezes, ela se virou para Gabriel. Precisamos sair! Agora! Mas antes que pudessem avançar, um homem apareceu na porta. Um vulto alto e imponente. Vestia um terno escuro, o rosto escondido sob uma sombra. Rosa, ele disse com uma calma irônica que fazia o coração dela disparar. Seu pai não tinha ideia do que ele havia deixado para trás. Você também não. A confusão misturou-se ao terror enquanto os ecos do passado se aglomeravam. Quem é você? Rosa perguntou, tentando manter a voz firme. Sou alguém que há muito tempo foi traído e voltou para resolver contas. Ele deu um passo à frente e a luz do corredor revelou seu rosto. Uma cara familiar de traços vívidos. Rosa ficou paralisada. Sou seu irmão, Rosa. O irmão que você nunca soube que tinha. O tempo parecia ter parado. Um gosto amargo encheu sua boca. Clara olhou para Rosa, pálida como um fantasma, a revelação a atingindo em cheio. Mãe, isso não pode ser verdade. É verdade, ele insistiu, um sorriso torto nos lábios. E agora, enquanto você se aproxime de Gabriel, seus segredos poderão ser revelados. O que você cultivar no seu coração agora pode ser a sua maior colheita ou a sua maior ruína. Rosa piscou, tentando entender. Gabriel ficou imóvel, os músculos tensos, como se estivesse pronto para agir, mas não sabia como. O que você quer? Rosa disparou. Raiva e confusão misturando-se. Quero o que é meu e você vai me ajudar. Os homens armados atrás do irmão começaram a se mover e Rosa sentiu a pressão do tempo. Clara olhou para Rosa, pedindo ajuda, enquanto Gabriel a puxava para trás, seus olhos gritando por uma explicação que ela não podia dar. O peso dos segredos estava se acumulando, ameaçando desmoronar tudo o que construíram. Precisamos sair, Rosa disse, a certeza crescendo. Mas enquanto olhava para Gabriel, percebeu o que sua filha realmente queria dizer. Como poderiam escapar quando tudo que sustentava suas vidas estava agora prestes a desmoronar? Rosa! O irmão gritou, a voz ecoando. Você ainda tem tempo para escolher o lado. Mas lembre-se, eu não sou o único que tem interesse no que você carrega. Ela virou-se para Gabriel, os olhos cheios de uma mistura de medo e amor, sem saber se poderia realmente protegê-lo. O que quer que estivesse prestes a acontecer, a linha entre o passado e o presente havia se desfeito. Ela respirou fundo e, por um instante, sentiu a força da corrupção e do amor em conflito. A decisão tinha que ser feita agora. Mas antes que pudesse agir, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão ecoou pelo corredor, fazendo as paredes tremerem. Uma nuvem de fumaça e escombros se espalhou, encobrindo tudo em uma névoa densa. Rosa, Clara e Gabriel foram lançados ao chão, cercados por gritos e confusão. O que estava acontecendo?
A fumaça entrava em seus pulmões, enquanto os ecos do pânico reverberavam. Rosa! Clara gritou, enquanto lutava para se levantar. O que está acontecendo? Gabriel estava ao lado dela, seu olhar determinado, mas a pressão da situação era esmagadora. Rosa olhou para o irmão, mas ele estava fora de vista, perdido no meio da confusão. Precisamos escapar! Rosa berrou, sentindo o peso do mundo desmoronando sobre ela. Mas antes que pudessem tomar uma decisão, uma figura emergiu da fumaça. Era Joaquim, o ex-marido de Rosa, desfigurado e furioso, com um olhar que queimava de raiva. Você realmente pensou que poderia simplesmente escapar? Ele rosnou, colocando-se entre eles e a saída. Rosa parou, chocada. O que você está fazendo aqui? O pânico subia, mas uma parte dela sentia algo mais profundo, uma razão para tudo isso. Joaquim não apenas estava ali por acaso. Havia mais na história do que podiam imaginar. Eu vou acabar com essa história de uma vez por todas, ele gritou, enquanto a fumaça se espalhava ainda mais. A verdade precisa ser revelada, e sua herança é muito mais do que você pode suportar. A atmosfera se tornou elétrica, e Rosa percebeu que não era apenas o passado que voltava. Era um jogo mortal de forças, onde os laços familiares, os segredos e o amor estavam prontos para se desintegrar. A revelação de Joaquim não era apenas uma ameaça, mas uma promessa de que tudo estava prestes a mudar de maneira irrevogável. A única pergunta era: quem realmente sairia ileso dessa tempestade? Rosa sentiu que a verdade estava prestes a explodir, deixando um rastro de destruição ao seu redor. E ela, sem aviso, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O caos continuava desenrolando-se ao redor de Rosa. O rosto de Joaquim, seu ex-marido, estava carregado de uma fúria visceral. Precisamos terminar isso aqui e agora. Ele bradou, o eco de sua voz cortando o ar pesado com tensão. A fumaça espessa fez os olhos de Rosa arderem, e ali, no meio do turbilhão, ela viu seus dedos tremendo enquanto segurava a mão de Gabriel. O que você está fazendo aqui, Joaquim? Ela conseguiu perguntar, mas a frustração quase a engasgou. Você não tinha mais nada a ver com minha vida. Ah, Rosa, você não entende! Ele gritou, a raiva agora transbordando. A herança que você carrega é um fardo que deve ser compartilhado. E o que você fez para escondê-la? Você vai responder por isso. Uma sensação gelada percorreu a coluna de Rosa. O que ele sabia? O que ela havia feito? As memórias começaram a voltar à superfície, sombras de um passado que ela tanto lutara para enterrar. Clara puxou, a preocupação grisalha tomando conta de seu rosto. Mãe, precisamos sair agora! Esses homens não são apenas seguranças, eles sabem o que aconteceu. Antes que pudessem reagir, um grito cortou o ar, brutal e desesperado. Ajuda! Era a voz de quem estava sendo arrastado pelos corredores. Uma cena de pânico insuportável. A adrenalina explodia e Rosa sentiu seu coração acelerar. You have to choose your side! Joaquim gritou novamente, agora ao lado do irmão que surgira como uma sombra ameaçadora. Escolha, Rosa! Ou você fica comigo, ou eles vão acabar com você. E naquele momento de completa desordem, tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora cortou a sala, como se o próprio chão tivesse se quebrando sob seus pés. A parede atrás de Joaquim desabou, revelando uma passagem secreta que ninguém esperava ver.
A poeira levantou-se em nuvens, obscuras e frias, enquanto uma figura encapuzada emergia da escuridão. É hora de revelar a verdade, disse ela. A voz suave e sombria, como um murmúrio sobrenatural. Rosa, você é mais importante do que imagina, e Joaquim não é quem diz ser. As palavras fizeram o sangue de Rosa congelar. A figura se aproximou e, enquanto o capuz se afastava, o que apareceu fez seu cérebro girar. Era sua mãe, a mulher que ela pensou ter perdido para sempre, mas que, na verdade, havia sido exilada, escondida de uma vida que nunca quis. Espírito de vingança. Mãe? Rosa mal conseguiu respirar. Sentiu um nó na garganta, um turbilhão de emoções invadindo-a. Você está viva? Sim, e eu vim para honrar o legado que você tem. Ela apontou para Joaquim, seu ex-marido, agora pálido de choque. Ele não era apenas seu esposo, mas um traidor que tentou se apoderar do que é seu por direito. Depois do que aconteceu, suas mentiras serão expostas. Você nunca soube a verdadeira razão pela qual nos separaram. Mas o que você está dizendo? Clara sussurrou, paralisada, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Mãe, isso não pode ser verdade. Verdade? E Joaquim rugiu, sua raiva crescendo. Vocês duas não entendem. Rosa precisa de um lado. É isso que ela precisa ou cairá com todos os segredos. O irmão de Rosa, agora um intruso e uma história já complicada, deu um passo à frente. Só existe um jeito de acabar com isso. Rosa deve escolher, e se o legado for de fato pesado, ela poderá jamais escapar. A tensão aumentava, e meio a toda a confusão, Rosa percebeu uma desconexão no olhar de Gabriel. Algo que parecia distante, quase perdido. E nesse instante, a verdade se revelou para todos. Clara, a filha que acreditou estar segura, também carregava um segredo devastador. Não! Rosa gritou, sua voz tremendo. Clara, o que você sabe? E antes que tudo fizesse sentido, Clara olhou nos olhos de Rosa, cheia de lágrimas. Mãe, eu também não sou quem você pensa que sou. A última frase foi abafada pelo caos, o eco da neblina pairando no ar. A sala estava repleta de perguntas não ditas, e cada resposta trazia uma nova escuridão que se aproximava de suas vidas. A verdade estava prestes a explodir, e Rosa, em meio a tudo isso, sabia que nada seria como antes. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E ela, aterrorizada, não sabia mais em quem confiar. Rosa piscou, tentando entender as palavras de Clara, mas a confusão era tanta que parecia que o chão estava se movendo sob seus pés. Clara, o que você sabe? A urgência na voz da mãe ecoava pela sala, mas a resposta da filha ficou presa na garganta, como se um bloqueio invisível impedisse qualquer som de escapar. É sobre mim, mãe. Não sou apenas sua filha. Clara tremia. O olhar apavorado dela se encontrou com o de João, o irmão até então desconhecido, que observava a cena com um olhar de satisfação mal contida. Ele parecia aproveitar aquele momento de revelação, quase como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Que história é essa? Rosa exigiu, seu coração batendo acelerado, fazendo a dor do seu recente infarto parecer uma pequena lembrança. A expressão de Joaquim, o ex-marido, misturava fúria e medo. Você não pode estar falando sério, Clara. O que está acontecendo aqui? Eu não sou filha do seu pai, mãe. Clara desabafou, o desespero transbordando. Eu sou fruto de uma relação que meu pai teve antes de você. Ele me adotou. Essa não é a verdade que você conhece. A sala pareceu parar. Todos ficaram em silêncio, os olhos voltados para o rosto de Clara, que estava tão pálido que parecia um fantasma.
Os ecos das palavras dela reverberavam na mente de Rosa, como se cada sílaba tivesse um peso devastador. A clareza da revelação foi como um soco no estômago. Mas isso não pode ser verdade! Joaquim gritou, claramente em pânico. Você não tem ideia do que isso significa. Se Clara não é sua filha. Cale-se! Rosa cortou. A realidade a envolvia em uma neblina espessa. Como você pôde me esconder isso? Por quanto tempo? Você fez isso para me proteger ou para manipular? O nó na garganta estava tão apertado que sua respiração se tornava difícil. Clara clareou a garganta, seu olhar nervoso se fixou na mãe. Mãe, escute, eu só descobri a verdade há pouco. E você também não sabe tudo. O que eu sei sobre a herança? O que Joaquim quer é muito mais do que podemos imaginar. Nós não podemos confiar nele. Antes que Rosa conseguisse processar as palavras da filha, um estrondo cortou o ar. A porta do quarto foi arrombada, revelando uma figura encapuzada, com um olhar feroz que a fez sentir um frio na espinha. Vocês continuam me fazendo perder tempo. A voz era deep, quase rouca. A verdade precisa ser exposta. Era o tal homem disparado atrás de Joaquim, aquele que havia ameaçado tudo. Ele era uma presença tão sombria que Rosa sentiu os instintos de sobrevivência acenderem. Foi então que o encapuzado retirou seu capuz e a visão fez o coração de Rosa quase parar. Era seu pai, o homem que ela pensou ter perdido muitos anos atrás. Ele estava ali, na carne e osso, e os olhos dele queimavam com uma intensidade de dor e raiva. O jogo tem regras que vocês não conhecem, mas agora estão todos dentro dela, ele disse, e Rosa mal conseguia respirar. Você? Você tá vivo? Como é possível? O que você quer? A voz de Rosa tremia, em choque, não conseguindo entender. Passos pesados ecoavam no corredor e outras figuras armadas começaram a entrar, envolvendo o espaço em um ambiente de perigo. Eu quero aquilo que sempre foi meu, o pai disse, com um olhar sombrio. E no momento em que ele se virou para Clara, Rosa percebeu a conexão fatídica. E você, minha querida, tem um papel maior do que imagina nesta trama. Sua história é muito mais complexa e suas escolhas determinarão quem realmente sairá ileso desta confusão. A tensão no ar era palpável. Rosa olhou para Clara, que tremia ao lado dela, e para Gabriel, que estava cada vez mais perplexo. O mundo delas estava desmoronando, e à medida que os segredos da linhagem se tornavam mais obscuros, a fraqueza que sentia foi substituída por um impulso avassalador. Quem realmente estava no controle? Precisamos agir, Rosa murmurou, mas a certeza de seus passos seguintes evaporou quando seu pai sorriu de forma perturbadora. A verdade é um fardo, Rosa. E você está prestes a descobrir que as flores mais bonitas podem esconder as raízes mais venenosas. Naquele momento, a sala ficou ainda mais sombria, enquanto um novo mistério se desenrolava diante deles. A linha entre aliados e inimigos se tornava cada vez mais turva. E Rosa sabia que o próximo passo traria uma tempestade ainda mais violenta. A sala ficou em silêncio absoluto, o ar pesado com a revelação recém-descoberta. Rosa piscou, tentando entender se aquilo era real. Seu pai? Aqui? Essa revelação soou como um trovão, zunindo em suas orelhas. Mas o olhar de seu pai não era de amor. Era uma fúria abafada. Uma tempestade prestes a explodir.
Você realmente achava que poderia se esconder de mim, Rosa? Ele rosnou, seus olhos escaneando a sala, como se estivesse em busca de algo mais. Você carregou a verdade dentro de você por tempo demais. O coração de Rosa disparou. O que você quer dizer com isso? Que verdade? Uma risada amarga escapou dos lábios de seu pai. Você ainda não percebeu? A herança que você teme é um poder que muitos desejam. E Clara? Ah, Clara! Essa menina não é só uma filha adotiva. Ela é um elo vital para tudo isso. E, numa fração de segundo, tudo virou de cabeça para baixo. Clara fez um movimento involuntário, como se estivesse sendo fisgada por um fio invisível. Mãe, o que ele está dizendo? O que há de errado comigo? Rosa olhou para a filha, os olhos cheios de uma mistura de amor e medo. Clara, eu não sei o que está acontecendo. Mas a expressão de Joaquim se retorcia em algo muito parecido com um sorriso. Você realmente achou que poderia convencê-la de que tudo estava bem? Rosa, a sua história está ligada a um legado que nem você sabia que carregava. A tensão era palpável. Todo mundo parecia preso em uma rede de segredos, e um ruído repentino fez todos se virarem. Os homens armados atrás do irmão de Rosa estavam se movendo, formando um círculo ao redor deles. Vocês não escaparão. A verdade precisa ser revelada. Agora! E ali foi quando tudo aconteceu. A luz começou a piscar, os gritos ecoando, uma sensação pesada tomou conta de Rosa. Nesse instante, houve um estrondo ensurdecedor e as bombásticas batidas na porta abalaram as paredes. A porta se estourou, revelando uma mulher com um olhar decidido. Era Clara, a irmã mais nova de Rosa, que ela desconhecia. Mãe, tudo isso é uma armadilha. Não podemos ficar aqui. Clara segurou a mão de sua mãe, puxando-a para trás. Ele vai acabar com a gente. Eles querem a verdade a qualquer custo. Joaquim, o ex-marido, encolheu os ombros. Apenas diga a verdade, Rosa. Vamos deixar que o passado se revele. A flor que você carrega não é apenas uma herança, é uma maldição. Antes que Rosa pudesse reagir, os homens armados avançaram, mas Clara se pôs na frente de Rosa. Vocês não vão machucar minha mãe, ela gritou, a voz tremendo. Então um dos homens, claramente o líder, respondeu: então está na hora de ver o que a verdade pode fazer. E, como se a cena fosse cortada por um filme, tudo ficou em câmera lenta. Um golpe e Clara caiu, dando um grito agonizante. Clara! Rosa uivou, seu coração na garganta. A imagem da filha sendo derrubada fez o mundo dela desabar em frações de segundos. Não! O que vocês fizeram? Rosa gritou, caindo de joelhos. A sala estava mergulhada na confusão, mas a intensidade do desespero tomou conta de tudo. Ela olhou para Gabriel, que estava paralisado, sem saber se avançar ou recuar. O que fazemos agora? A única resposta era o eco distante de passos se aproximando. Mas então, algo mais chocante aconteceu. Clara, em um ato de desespero, levantou-se a custas de seu próprio corpo frágil, e os olhos dela brilharam intensamente. Uma luz dourada irrompeu de seu peito, não como uma explosão, mas como uma revelação, e as flores que sua mãe tanto cultivara começaram a brilhar,
pulsando numa energia mística. Eu sou a guardiã do legado, Clara gritou, emanando uma força que Rosa nunca tivera ideia de que existia. E vocês não poderão roubar isso de mim. Os homens recuaram, assustados pela força que emanava de Clara. Mas Rosa apenas ficou paralisada. O que você quer dizer? A expressão de Clara se transformou. Mãe, há mais em mim do que apenas uma filha. Nossa linhagem está conectada a isso. O que quer que você tenha feito, eu também estava destinada a fazê-lo. Mas agora, tudo mudou. Assim, no momento que todo o passado deles colidiu em uma só explosão de revelações, Rosa sentiu o chão desaparecer. As mentiras, os segredos, tudo estava prestes a se desfazer. E no meio disso, o que significava ser mãe, ser filha, ser parte dessa família? As palavras estavam em seus lábios, mas antes que pudesse pronunciá-las, a luz engoliu tudo. E Rosa entendeu que a batalha estava apenas começando. A luz dourada que emanava do peito de Clara iluminou o ambiente, criando sombras dançantes nas paredes. Todos estavam paralisados, assistindo a um espetáculo que parecia irreal. Rosa sentiu uma mistura de alívio e medo. A filha tinha um poder que ela não compreendia, e isso a deixava em choque. Mas a euforia de Clara logo se transformou em tensão, quando os homens armados, recuando momentaneamente, trocaram olhares nervosos. Eles não vão recuar por muito tempo, Rosa gritou, puxando. Precisamos sair agora. Mas o pai de Rosa estava impassível, seu olhar fixo em Clara. Você não pode deixar esse poder escapar. Ele é a chave para o que está prestes a acontecer. Rosa franziu a testa. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Então, no meio do caos, um outro homem, um dos que já tinha invadido o hospital, se aproximou com um olhar determinado. A verdade nunca esteve a salvo, filha. E o que quer que você pense que possui não é só seu. É hora de você descobrir quem realmente é e para quem você deve lealdade. Rosa sentiu um frio na espinha. Lealdade? Você está dizendo que eu deveria... Silêncio! Joaquim cortou, parecendo cada vez mais agitado. Se você não escolher agora, perderá tudo. Clara, você precisa decidir se vai se juntar a nós ou a estes traidores. O irmão de Rosa passou a mão pelos cabelos, visivelmente incomodado. Essa não é hora para disputas. Temos que enfrentar o que vem vindo. Mas então, em um flash, a energia que todos estavam sentindo mudou. Clara, concentrando-se, deixou a luz envolver seu corpo. Mas então, algo mudou. Uma expressão de pânico tomou conta de seu rosto. Não! Não! O que você está fazendo? Não pode usar isso contra mim. Meu Deus! A voz de Rosa tremeu. O que está acontecendo? Mas antes que alguém pudesse responder, um grito rasgou o ar. Mãe! Clara caiu de joelhos. A luz que antes era poderosa, agora parecendo um fardo. O poder se reverteu contra ela e a magia explodiu em uma energia negra, preenchendo a sala com um eco estrondoso. Rosa sentiu o chão se mover sob seus pés, como se a realidade estivesse se rompendo. Então, tudo ficou escuro. Um desespero absoluto a paralisou. Rosa olhou ao redor, mas tudo o que conseguia ver era a escuridão. E a última visão dela foi o rosto aterrorizado de Clara. Quando a luz voltou, Rosa estava sozinha no quarto do hospital, caída no chão. Não havia mais ninguém. A divisão entre os mundos tinha sido cortada.
Clara! Ela gritou, mas o eco de sua própria voz foi a única resposta. O pânico subiu como um incêndio. Não, isso não pode ser real. Yes, because God came here to do what I thought by copying my destiny into a cult. The question is, how much was God put in this? This is it. Na Yoda, na cabeça cortada, info. Os homens armados estavam de volta, mas agora não pareciam ameaçadores. Um deles, de terno escuro, se aproximou lentamente, com um olhar de triunfo. Você não estava pronta para a verdade, estava! A verdade que Clara não apenas herdou, mas gerou. E tudo o que você conhecia está em ruínas. O que você quer dizer? Rosa perguntou, o medo apertando seu coração. O que aconteceu com minha filha? Ela estava destinada a algo maior, mas você decidiu cegá-la com suas mentiras. Ele sorriu e aquele sorriso era perturbador. Agora, cada escolha que você fez a trouxe até aqui. E quando Clara estiver pronta, você não será a salvadora, mas a pedra no caminho dela. A sombra da verdade se apoderou de Rosa. Todos os segredos, todas as feridas, tudo que ela havia escondido e lutado para manter em segredo. A ideia de perder Clara, de ter cortado o único laço que realmente importava, fez seu coração acelerar. Não, isso não pode estar acontecendo. Onde está Clara? E enquanto a escuridão se espalhava, Rosa entendeu. O poder de sua filha não era apenas a chave, mas um fardo oitavo que ela nunca poderia suportar. Cada escolha fazia dela uma parte de um jogo em que nunca teve controle. Mas havia algo mais. Algo que ela ainda não sabia. Levante-se! Vamos começar o verdadeiro jogo! O homem a desafiou, enquanto Rosa olhava para a porta que se fechava lentamente. E se tudo o que ela acreditava saber fosse uma ilusão? A única certeza que restava era a dúvida. E Rosa, com o coração pesado, percebeu que estava apenas no começo da verdadeira batalha. A luz dourada que emanava do peito de Clara iluminou o ambiente, criando sombras dançantes nas paredes. Rosa sentia uma mistura de alívio e medo. Sua filha tinha um poder que desafiava a lógica, e isso a deixava em choque. Mas essa euforia rapidamente se transformou em um terror crescente. Clara estava, de alguma forma, se contorcendo sob o peso dessa nova habilidade. Mãe, não posso controlar isso, ela gritou, a luz tremendo conforme suas emoções se agitam. Rosa e seus olhos estavam fixos em Clara, o coração batendo como um tambor em seu peito. Clara, precisamos sair agora! Ela estendeu a mão, mas antes que pudesse alcançá-la, Clara caiu de joelhos. O brilho avermelhado que emanava dela começou a oscilar, a luz pulsando como um coração em agonia, enquanto uma energia escura parecia consumir o espaço. Não! Clara! Rosa exclamou, mostrando-se impotente diante da cena. Era como se algo mágico, algo monstruoso, estivesse arrancando sua filha de seus braços. Ela olhou para os homens armados, que pareciam congelados em estado de confusão. Ajudem! O que está acontecendo com ela? Antes que alguém pudesse reagir, um grito rasgou o ar, brutal e desesperado. A voz de Clara ecoou e Rosa se virou para ver seu pai, seu verdadeiro pai, se aproximando. Ele estava ali, desafiando as leis da natureza. O rosto que ela pensava ter perdido voltou a assombrá-la.
mas a sombra que ele projetava parecia mais ameaçadora do que nunca. Você trouxe isso para ela! Ele rosnou, apontando o dedo para Rosa, como se a culpa estivesse em seu coração. Você não tem ideia do que lhe foi dado. O poder que você sempre teve. Rosa tremeu. Eu não fiz nada. Sua voz era um sussurro, enquanto a confusão girava em sua mente. Então, Clara começou a levantar-se, mas o rosto dela estava distorcido. Ainda envolta pela luz, ela parecia lutar contra um destino que não escolhera. Um brilho intenso explodiu dela, inundando a sala, e essa luz se transformou em uma onda devastadora, varrendo tudo à sua frente. Depois da luminosa explosão, um silêncio assustador se abateu sobre o ambiente. Quando a visão de Rosa clareou. Clara estava de pé, mas não sozinha. Ao seu lado, algo grotesco tomava forma. Era uma imagem familiar, a figura de Joaquim, mas não havia traços de homem. Era uma sombra que começava a se moldar, como se tivesse perdido a última batalha contra o que quer que fosse essa luz poderosa de Clara. Mãe, não! Clara gritou, tentando se distanciar de Joaquim, agora uma figura disforme. Mas ele riu, a voz dele ecoando com um tormento que cortava o ar como uma faca. Ah, você finalmente entende! Eu sou o que sempre foi seu, Clara! Rosa conteve a respiração. O choque era palpável. O que está acontecendo aqui? Seu corpo tremia, presa entre a necessidade de proteger a filha e a crescente onda de terror. As paredes pareciam sucumbir ao clamor de seu próprio desespero. Mirou novamente para o pai, que a olhava com um sorriso enigmático. Você quer saber uma verdade, Rosa? Não é apenas sua filha. Ela é a chave, o elo entre mundos. E agora você está no precipício da escolha. De quem, de que lado você está realmente? Rosa sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Não, isso não pode ser verdade. Ela balbuciou, as palavras escapando de seus lábios com um tremor. O desespero a envolvia, enquanto Clara lutava contra a sombra que se tornava mais poderosa, mais irreverente. Então, no meio do caos, a luz dourada começou a brilhar com intensidade. É como se Clara estivesse prestes a explodir de pureza. Mas o que surgiu em seu lugar era algo que Rosa nunca poderia ter imaginado. O corpo de Clara se contorceu e, com um estrondo ensurdecedor, a sala foi iluminada por uma nova presença. Uma mulher de traços imponentes, com um sorriso irônico. Você pensou que poderia escapar, não é? A mulher disse, e o tom dela era ao mesmo tempo familiar e distante. Rosa percebeu o rosto. Era a irmã que nunca soube que tinha. Algo estava profundamente errado. As peças do quebra-cabeça giravam em sua cabeça, conectando-se de forma errada. E enquanto as revelações se desenrolavam, o chão sob os pés de Rosa desabava mais uma vez. Clara, a filha que ela conhecia, estava desaparecendo, e o que estava surgindo era uma nova realidade que nunca esperaria explorar. A única certeza que restava era o eco assustador da verdade prestes a despedaçar tudo o que escrevera até aquele momento. O ar estava tenso, carregado de revelações e emoções à flor da pele. Clara, agora centrada em um poder que parecia levá-la ao limite, lutava contra a sombra de Joaquim, que tentava se apoderar da luz que pulso dentro dela. Mãe!
Ela gritou, a voz dela um misto de dor e determinação. Eu não sei como controlar isso. Rosa sentiu o coração disparar. Clara, respire. Juntas podemos encontrar uma saída. Contudo, a realidade bateu forte. A sala estava repleta de sombras e segredos. Os outros estavam paralisados, esperando pelo clímax da batalha entre luz e escuridão. Enquanto isso, o pai de Rosa observava, seus olhos refletindo um orgulho sombrio. Essa luta é mais do que vocês imaginam, ele disse, sua voz ecoando como um trovão. Clara carrega a verdadeira essência do legado, mas se não souber utilizar, a escuridão consumirá tudo. O brilho de Clara parecia vibrar, a energia amarelada misturando-se com uma onda de pânico. O que quer que você tenha feito, Joaquim, eu não deixarei. Eu sou mais forte do que você pensa. E com um pulso, ela ergueu as mãos, a luz dando vida às flores em redor, como se clamassem por justiça. Rosa, em um impulso, colocou a mão sobre o peito da filha. Não, isso não é só sua batalha, é nossa. E naquele instante, o brilho dourado se intensificou, pulsando em harmonia com o amor que sentia pela filha. Mas o poder que emergia de Clara foi inesperado. A sombra de Joaquim rugiu, mas a luz se expandiu, o ambiente iluminando como se fosse um novo amanhecer. Rosa sentiu a conexão familiar mais forte do que nunca e, por um momento, tudo pareceu calmo. No entanto, a calmaria foi ensurdecedora. Uma pressão tomou conta do ambiente, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada para além de tudo o que já haviam enfrentado. Você não pode controlar o que não entende, Clara. O Joaquim gritou, sua figura se distorcendo em uma ameaça iminente. Enquanto o confronto se intensificava, Rosa finalmente percebeu. Era hora de encarar tudo. Ela se virou para todos. A verdade às vezes é dolorosa, mas é necessário enfrentá-la. Não importa quem somos na linhagem, precisamos seguir adiante. E, com um movimento poderoso, Clara liberou a energia acumulada, não apenas para lutar, mas para liberar. As sombras recuaram, dissipando-se como neblina pela luz que ofuscava. Joaquim principiou a se desvanecer e seu grito ecoou no espaço, uma mistura de raiva e desespero. Vocês não vão conseguir. As flores respondiam à energia de Clara e Rosa, como se todo o legado de amor se unisse para criar um novo destino. Com um último olhar de ternura para a filha, Rosa sussurrou: Acredita em você, Clara. Temos que seguir esse novo caminho. O mundo nos espera. E enquanto Clara segurava a mão da mãe, um novo futuro surgia diante delas, iluminando possibilidades antes inimagináveis. Mas em meio à luz, uma sombra ainda pairava. A verdade sobre os segredos da família nunca se dissipou completamente. Não havia garantias de paz. E enquanto se afastavam da cena caótica, um estrondo ecoou de longe. Rosa e Clara trocaram olhares preocupados. O passado, embora enfraquecido, ainda estava em busca de redenção e seus efeitos ainda deixariam sua marca. E agora, mãe? O que fazemos a seguir? Questionou Clara, a esperança dançando em seu olhar. A resposta estava nas sombras que cercavam seu novo futuro. Rosa sorriu, mas havia um fio de apreensão.
Vamos descobrir juntas. O que quer que venha, enfrentaremos de mãos dadas. E assim, as duas se afastaram da batalha, com a certeza de que, embora a luta tivesse terminado, a verdadeira jornada estava apenas começando. Ei, agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever no canal agora e garantir que não perca nenhuma das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento de demonstrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo. Vamos juntos construir essa história.